Roger Guedes de volta ao Brasil. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre o papo com Paulo Pitombeira, representante do atleta que foi especulado nos últimos dias como possível reforço de Grêmio e Corinthians. Te atualizo também sobre Arboleda, a proposta do Al Nassr chegou. Existe algum avanço na renovação entre o tricolor e o zagueiro equatoriano? Falo também sobre o Corinthians para te explicar se existe alguma verdade na possibilidade de Rubão deixar de ser o homem forte do futebol alvinegro. Para completar, Davi Terans desembarca nesse domingo em território brasileiro, ele já tem seu novo clube. Quero falar ainda sobre a decisão polêmica do SBT em relação a direitos de transmissão do Campeonato Carioca, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, a casa que te dá até R$800 de bônus para você fazer sua fezinha. Colocando na tela jogos do Campeonato Paulista desse domingo, tem Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras, vou de Palmeiras, São Bernardo e Ituano, vou de São Bernardo, Internacional de Limeira e Portuguesa, tô indo de empate para completar, Corinthians e Guarani, aposto na vitória do Timão. E você? Curte fazer sua fezinha, manja de futebol, então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é super simples, pegue o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código CNICOLA, como eu estou mostrando na tela, tudo maiúsculo, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras. Rafael Veiga fica ou não no Verdão? Vale a lembrança de que nas últimas horas Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em mercado, trouxe a notícia de que ele interessa ao Al Ettifaq, equipe da Arábia Saudita. Mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras e o que eu ouvi foi que a proposta é muito alta, com números realmente grandes para todos os lados, não só para o Veiga como para o Palmeiras. O Palmeiras não declara isso de forma pública, ainda não consegui acesso ao valor da proposta, mas a chance de o Veiga ir embora parece ser real. Bora falar sobre o Santos, que estreou com vitória no Campeonato Paulista, fez 3-1, ou melhor, fez 1-0 no Botafogo em Ribeirão Preto. Peixe que não vencia 5 partidas, eram 3 derrotas e 2 empates. Última vitória contra o Botinha em Ribeirão Preto havia acontecido em março de 2015. Bora falar também sobre o Benfica, que anunciou de forma oficial a contratação de Hohlheiser, o atacante que era pretendido pelo Corinthians, pelo Vasco, entre outros clubes. Argentino comprado por 9,5 milhões de euros, que equivalem a 90% dos direitos econômicos, contrato assinado até junho de 2028. Quero contar também que o Atlético Paranaense avançou na contratação do paraguaio Adam Barreiro. Não sei se você já ouviu falar, muito bom jogador, pertence ao São Lourenço. Tive a oportunidade de comentar pelo menos 3 jogos do São Lourenço na Copa Sul-Americana e fiquei bem impressionado. Para mim, mais jogador do que o Mastriani, atacante que pertence ao América e também estava nos planos do Furacão. Para completar, o Grêmio fez consulta ao staff do lateral esquerdo Danilo Soares, 32 anos de idade, perdeu a condição de titular no Bochum. Talvez você não se lembre, esse cara saiu muito cedo do Brasil, da base do Grêmio, desde 2010, jogando na Europa. As últimas do giro de notícias, o Internacional fez consulta pelo volante Wallace, da Udinese, negociação extremamente cara. O Udinese pede pelo menos 10 milhões de euros, muito mais do que o Inter vai gastar se conseguir efetivar a compra do Thiago Maia. O Flamengo pede 5 milhões de euros, o Internacional está oferecendo 3. E a saideira do giro de notícias, Cruzeiro está de olho em Lucas Villalba, zagueiro argentino do Argentino Júnior. Raposa contratando menos, mas contratando com mais eficiência e com jogadores de mais nome, de mais peso do que na temporada passada. Quero falar agora sobre o SBT com uma decisão polêmica. Vocês sabem que o SBT vai transmitir os jogos do Vasco no Campeonato Carioca como mandante, certo? Esse anúncio aconteceu na última sexta-feira, mas o SBT já divulgou para quais praças os jogos do Vasco serão exibidos. O primeiro deles no dia 25 contra o Madureira, quinta-feira, 20 horas, Rio de Janeiro, Brasília, Pará, Goiás, Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Ceará. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, o SBT de São Paulo não vai mostrar o jogo do Vasco com o Madureira? Não. E aí até dá para entender, jogo de quinta-feira à noite, 20 horas, com o Campeonato Paulista rolando, enfim. Mas, no dia 4 de fevereiro, clássico entre Vasco e Flamengo, 19 horas, também com o Vasco como mandante, ou seja, o SBT poderia transmitir para a praça que bem quisesse, e mais uma vez a emissora de Silvio Santos optou por não exibi-lo para o estado de São Paulo. E eu quero saber a sua opinião, você acha que o SBT acerta ao não mostrar Vasco e Flamengo? Era um jogo que teria interesse? Para mim, decisão completamente equivocada. Muita gente em São Paulo, primeiro tem muito rubro-negro e muito vascaíno em São Paulo, depois que ainda além disso,
ainda seria um jogo super atrativo para todas as torcidas de São Paulo. Ou você pensa o contrário, use espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Davi Terans, novo reforço do Fluminense. O anúncio vai acontecer nos próximos dias, talvez nas próximas horas. Terans já tem até horário para desembarcar 16 horas desse domingo no Galeão, principal aeroporto do Rio de Janeiro. Terans que foi comprado do Pachuca, do México, negócio de algo na casa dos 14 milhões de reais, o pagamento será feito em parcelas. Foi basicamente esse mesmo valor que o Pachuca havia gasto para tirar o Terans do Atlético Paranaense. É verdade que o Terans não deu certo no futebol mexicano, foram 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Imagina-se que vai ter muito mais espaço e sorte no Flu, ao lado de Ganso, de Renato Augusto, John Arias, Kennedy, entre outros. Bom reforço para mim, jogador dos mais interessantes, também havia sido oferecido para o Palmeiras, para o Grêmio e para o Vasco. O Flu levou a melhor. Bora falar agora sobre o caso Arboleda, tenho novidades. Primeira delas, proposta do Al Nassr não chegou ao São Paulo. Isso houve de um dirigente do Tricolor, só para lembrar, no meio da semana, um jornalista equatoriano contou que o time de Cristiano Ronaldo estava disposto a oferecer um caminhão de dinheiro, que já havia feito até contato com o zagueiro equatoriano. Uma pessoa do staff do Arboleda também me contou que até agora não há nada. Além de especulação, parece ter sido uma jogada para valorizar o Arboleda. Nicola, isso torna a renovação com o São Paulo mais próxima? Não sei. É que as negociações seguem bem complicadas. O Pepe Chamorro, que é um empresário do Arboleda, já está em território brasileiro para se reunir com o São Paulo. A primeira proposta do São Paulo foi recusada prontamente. O Pepe Chamorro tratou essa proposta como muito baixa. O Souza, durante a semana, chegou a contar que a pedida do Arboleda apenas em luvas. O prêmio pela assinatura do contrato era de 5 milhões de dólares. O Arboleda, nas suas redes sociais, ironizou, dizendo que não eram 5 milhões de dólares, mas 10 milhões de dólares, depois de uma pergunta de um torcedor. A verdade, segundo essa pessoa do staff do Arboleda, é que a renovação hoje parece distante. O São Paulo vai precisar melhorar consideravelmente suas cifras se quiser ficar com o equatoriano, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. A boa notícia para o torcedor do São Paulo é que a chance de o Corinthians fechar com o Arboleda parece pequena. Os valores, as cifras que o Arboleda quer para fechar com qualquer outro clube que não seja o São Paulo são ainda maiores do que as do Tricolor, o que já afastou o Timão dessa possibilidade. Quero falar agora sobre a real em relação a Roger Guedes, atacante de 27 anos de idade, que deixou o Corinthians na metade do ano passado, foi jogar no Al Rayyan, vai para ganhar um monte de dinheiro. Salário de 5 milhões de reais por mês, livres de impostos, ele ainda ficou com 6 milhões de euros na transferência, era dono de 60% dos seus direitos. Começou a surgir especulação de que ele poderia voltar ao Brasil. No primeiro momento, o Paulo Pitombeira não descartou um acordo com o Corinthians. Depois foi a vez de o pessoal que cobre o Grêmio trazer a notícia de que o Roger Guedes interessa ao presidente do clube. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Paulo Pitombeira e perguntei: e aí, Paulo, o Roger Guedes vem? Nicola, sem chance. Eu perguntei, mas por quê? A família está adaptada, ele ganha super bem, tem muito bons números e vai continuar por lá pelo menos mais um pouco. Só para lembrar, desde que foi contratado, Roger Guedes entrou em campo apenas 12 vezes, com 8 gols marcados e mais 4 assistências. Então, de acordo com o Pitombeira, o Roger Guedes segue, nenhuma chance dele voltar ao Brasil nessa janela de transferências. Vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. De fato, seria esquisito, né? O cara que ganha 5 milhões de reais por mês, livre de impostos, voltar ao Brasil para ganhar 1/5 disso, ou algo próximo dos tempos de Corinthians. O salário do Roger Guedes era justamente de 1 milhão de reais. Quero falar agora sobre o Corinthians, para repercutir uma informação trazida pelo jornalista Sérgio Batorelli. Ele é colunista do portal Terceiro Tempo e afirma que o Rubão não vai mais cuidar das negociações no Corinthians. A gota d'água ou as gotas d'água seriam a saída do Veríssimo da forma como foi, participou de toda a pré-temporada, foi inscrito na lista do Paulistão e na véspera da estreia o Corinthians foi comunicado sobre a ida dele de forma definitiva para o Aldoail, sem que o Corinthians leve absolutamente nada. Além disso, problema na documentação e no contrato de empréstimo do Mateuzinho. Já está treinando com o elenco, mas ainda não foi anunciado de forma oficial, ou pelo menos de acordo com o jornalista, poderia ter algum problema para a sua regularização. Fui checar com o pessoal do Corinthians que garantiu que o Mateuzinho ficará no timão sem problema algum. Em relação à situação do Veríssimo, também ouvi que não há nenhuma responsabilidade nesse desfecho em relação ao Rubão. Tudo foi negociado para que ele fosse comprado. O Corinthians faria a primeira das 3 parcelas de pagamento de 8 milhões de euros no fim desse ano. Como ele estava emprestado até metade do ano, ele seguiria emprestado.
Acontece que o Aldoaí ofereceu mais, 9 milhões de euros em vez dos 8 do Corinthians, pagamento praticamente à vista. Veríssimo vai ganhar 3 vezes mais no Qatar do que ganha no Corinthians, e diante desse cenário, nem o Rubão, nem Augusto Melo, nem ninguém poderia fazer algo diferente. Sobre o executivo, perguntei para essa minha fonte se o Corinthians está atrás de um executivo, quando é que esse anúncio deve acontecer, e a pessoa respondeu: nunca deixamos de pensar no executivo. Mas essa situação envolvendo o Veríssimo não vai acelerar ou diminuir a velocidade na busca por alguém. Então, Rubão segue com plenos poderes, segue super forte dentro do Parque São Jorge, é o braço direito do Augusto Melo, mas o Corinthians com muitas dificuldades de trazer especialmente atletas do meio para frente, com exceção ao Rodrigo Garro, mais nenhum reforço para esse setor. E você está animado com o Timão? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!